Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Caminhando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Dourados, que está aqui na Avenida Marcelino Pires, número 2223. E você é nosso convidado para nos assistir, nos ouvir e prestar bastante atenção na palavra de Deus que eu tenho para trazer para o seu coração. Nos próximos 30 dias entraremos num período onde comemoraremos os 500 anos da Reforma Protestante. E pensando nisso, eu vou trazer uma palavra hoje muito interessante, muito importante sobre igreja. O que é igreja? Para que a igreja existe? E desde quando que a igreja existe? Nós vamos ver os comerciais e daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo isso para você. E no final do programa, o reverendo Ildemar também tem um recado muito importante para o seu coração. Não saia daí que já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas em membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Muito bem, estamos de volta e nesse período que antecede 31 de outubro, onde comemoraremos os 500 anos da Reforma Protestante, eu quero trazer para você uma palavra muito específica sobre o que é igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Eu quero, como texto base para a gente pensar e meditar, hoje, Tito, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandado de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nesse texto é muito interessante, Paulo vai dizer para Tito, que era um companheiro de ministério, estava numa outra cidade, e Paulo escreve e fala: olha, Tito, eu sou apóstolo de Cristo. E Deus me chamou para pregar o Evangelho. E o Evangelho promove a fé que é dos eleitos. E mais, e essa fé que é dos eleitos, ela existe por uma razão muito simples. Deus prometeu salvar um povo. Deus prometeu salvar pecadores. E o texto, versículo de número 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Paulo vai dizer aqui que antes dos tempos eternos,
Deus prometeu salvar pessoas. Deus prometeu salvar pecadores. Antes de haver tempo, antes de haver um anjo sequer batendo suas asas, antes de haver homens, antes de haver qualquer criação, nos tempos eternos, Deus prometeu que salvaria um povo. E aqui tem duas lições importantes para a gente nisso aqui. Primeiro, Deus prometeu salvar um povo. Significa que Deus sabia, Deus previu, Deus escreve a história. E o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Tem muita gente que acha que o pecado entrou no mundo e pegou Deus de surpresa. Nada disso. O texto diz que antes dos tempos eternos, Deus, que não é homem para mentir, prometeu salvar pessoas, prometeu dar fé, prometeu transformar a vida de homens e mulheres. Então o pecado não pegou Deus de surpresa. Segunda lição rapidamente aqui, é que diz que Deus prometeu salvar, Deus prometeu perdoar, Deus prometeu restaurar o homem pecador, e isso antes dos tempos eternos. E aí vem a seguinte questão: se Deus prometeu, prometeu para quem? Porque ninguém promete para ninguém, prometeu para alguém. Segundo, que promessa tão importante é essa que ele empenhou a sua honra, já que ele não é homem para mentir? O fato é que Deus prometeu salvar pecadores antes dos tempos eternos. E a grande questão é, para quem Deus prometeu isso? Não havia homens antes dos tempos eternos, anjos ou demônios. Não havia criatura, árvore, cachoeira, sol, lua, estrela. Foi antes dos tempos eternos. Para quem Deus prometeu salvar um povo? Se a gente voltar um pouquinho, algumas páginas, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9, o apóstolo Paulo novamente diz assim: que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que interessante esse versículo. Deus então nos salvou, chamando-nos de uma forma especial, não de acordo com as nossas obras, com a nossa justiça, com a nossa santidade, mas de acordo com a vontade dele, de acordo com a graça dele. E ele fez isso, ele nos deu isso em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Isso significa que antes do tempo começar, lá na eternidade, Deus prometeu para uma pessoa, Deus prometeu para o seu Filho Jesus Cristo salvar pecadores. Deus prometeu salvar pessoas, homens e mulheres como eu e você. Ele não prometeu isso para qualquer criatura, ele prometeu isso para o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque a Trindade estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito estavam na eternidade, e Deus só poderia prometer algo naquele tempo, quando nada existia, nem o próprio tempo. Ele só poderia prometer isso para Ele mesmo. E é isso que o texto diz, que antes dos tempos eternos, Deus nos deu sua salvação, sua graça em Cristo Jesus. Teve um tempo lá na eternidade que Deus chegou para o Filho e disse: Filho, vou salvar pecadores. E por que Deus fez essa promessa para Jesus? Por que Deus chamou Jesus na eternidade? Por que Deus chamou o seu Filho na eternidade e fez essa promessa de salvar um povo? Para quê? E aí, se nós olharmos o Evangelho de João, capítulo de número 6, é um texto muito interessante. Jesus está dando diversos preceitos aqui, numa das suas mensagens, e aqui em João, capítulo de número 6, versículo de número 39, diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta.
Qual é a vontade do Deus que enviou Jesus? A vontade é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Percebe? Eu vou receber e não vou perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Como que nós então direcionamos os 3 versículos? Lá na eternidade, antes de haver qualquer criatura, Deus prometeu ao seu Filho, que quando nasce de Maria assume o nome de Jesus, mas esse que é o Cristo, que é ungido, Deus prometeu lá na eternidade para o seu Filho salvar um povo. E esse povo salvo seria dado para o próprio Filho, porque ele diz assim, e a vontade de Deus é que nenhum eu perca de todos os que me deu, todos os salvos, todas as pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, que têm vida eterna, que são separadas, que são abençoadas por Deus. Todas essas pessoas são um presente de Deus para o seu Filho Jesus Cristo. E é por causa disso que Jesus não lança fora. Por quê? Porque o Filho jamais jogaria fora um presente dado pelo próprio Deus. E é interessante porque significa que a igreja é um presente de Deus para o seu Filho Jesus. A igreja tanto é um presente que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que a igreja se torna o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Não há como separar mais a cabeça e o corpo, porque Deus os uniu. A igreja também é chamada de noiva de Cristo. Lá em Apocalipse, uma das cenas que João visualiza e é revelado a ele são as bodas do Cordeiro, a festa de casamento entre a igreja e Jesus Cristo. E o interessante disso tudo é que essa igreja, ela é tão valiosa, essa igreja, ela é tão preciosa, que Jesus se lança na cruz. Jesus assume o ministério de salvar a igreja. Jesus paga o preço com o seu próprio sangue para libertar homens e mulheres do pecado. Por quê? Porque a igreja é um presente de Deus para ele. E se esse presente é de Deus, ele é maravilhoso, ele é precioso. E depois do intervalo eu quero ver com você o fato de que a igreja tem um valor tão precioso. E se ela vale tanto, por que nós devemos cuidar bem dela? Fique aí, voltamos já já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Estamos de volta no nosso programa e uma das coisas que é precioso para nós é a igreja do Senhor Jesus. Como eu disse anteriormente, a igreja é um presente de Deus para o seu Filho Jesus. A igreja é uma promessa do Pai para o Filho Jesus, promessa que Ele fez antes dos tempos eternos. Quando Adão e Eva caem no paraíso, a igreja já estava prometida para Jesus. A igreja, então, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. E ela é tão preciosa, tão valiosa, que Jesus Cristo, então, nasce de uma mulher, vive no meio de pecadores, como se fossem pecadores, mas sem pecado. Ele começa o ministério, e no final do ministério, no auge do ministério, ele se entrega à morte de cruz, ressuscita, tudo para que a igreja pudesse ser salva por ele, tudo para que a igreja fosse alcançada pela graça de Deus. Meu querido ouvinte, o telespectador, há tanta gente que fala mal da igreja de Jesus, há tanta gente que pensa assim: eu gosto de Deus, eu gosto da minha espiritualidade, mas não quero nada com a igreja. Como amar o noivo Jesus e não amar a sua noiva, que é a igreja? Como não cuidar bem da igreja? Por exemplo, há tantos pastores e mestres e evangelistas, gente usando o nome até que não deveria usar, como por exemplo apóstolo, só tem na Bíblia. Mas o fato é que essa igreja é tão preciosa, todo líder de igreja devia ter um grande temor no coração, toda vez que vai proclamar o Evangelho, e subir no púlpito com temor e tremor, e falar com seriedade, e usar a Bíblia para abençoar o povo de Deus, e não para confundir, falar coisas que Deus nunca mandou falar. Se amássemos a igreja, muitos grupos de louvor ensaiariam muito mais, se dedicariam muito mais. Quantos diáconos, presbíteros, bispos vão para a igreja nos cultos, às vezes arrastado? Quantos membros, quantos cristãos vão para a igreja sem entusiasmo, quando na verdade deveria se entusiasmar, porque é a noiva de Cristo, formada de gente imperfeita, pecadora, que está sendo transformada dia a dia, mas é a noiva de Cristo. Você precisa amar a igreja do Senhor Jesus. Jesus a valorizou a um ponto tão alto que derramou o seu sangue para salvar a igreja. Jesus entregou-se na cruz para que a igreja fosse tirada do lamaçal do pecado, fosse limpa, purificada, até um dia que a própria igreja será apresentada a Jesus Cristo pura, santa e sem mácula. A igreja é um bem tão precioso. A igreja é a esperança no mundo. Em que sentido? É a igreja que recebeu a ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. As pessoas do mundo não leem a Bíblia, mas as pessoas sem Deus sabem da Bíblia na vida dos cristãos, na vida da própria igreja. Vivemos num tempo tão conturbado, tão complicado, tão infeliz, violência, morte, roubo, separações, brigas, pistolagem,
tráfico de drogas, nossa juventude perdida ou nas drogas ou enfiada de cabeça nas bebidas. Nunca a juventude no nosso país bebeu tanto como hoje. E a igreja é a única esperança. O governo não pode salvar a alma de ninguém. Um projeto social não pode salvar a alma de ninguém. Só o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é proclamado pela igreja de Jesus. Você não pode deixar de ir na igreja e achar que isso é vantagem. Você não pode ir à igreja e achar que é perda de tempo, porque não é. Ame a igreja de Jesus. Tanto é assim que em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, é um texto muito interessante. Paulo estava em Mileto, uma cidade, e ele manda chamar presbíteros de uma outra cidade chamada Éfeso, da igreja que estava em Éfeso. Os presbíteros de Éfeso então vêm para Mileto e ali Paulo faz um discurso para os presbíteros que eram na verdade os pastores, os supervisores, os encarregados de cuidar do rebanho ali em Éfeso. E olha o que Paulo fala aqui em Atos 20, 28 para esses presbíteros. Ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É a igreja de Deus, preciosa para Deus, valiosa para Deus. E Paulo fala: cuidem desse rebanho e lembrem-se, Deus comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Jesus morreu para nos dar vida. Ame a igreja. A igreja é um presente de Deus para o seu Filho, prometido desde os tempos, antes dos tempos eternos. E por quanto tempo? Por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, e eu encerro aqui nesse texto a minha palavra para você hoje, e ele então aqui em Romanos capítulo 8, ele vai dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos fará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus não poupou Cristo para nos salvar, é claro que Deus não há de poupar nenhuma outra bênção que é muito menor do que o próprio Senhor Jesus. E ele continua: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E depois ele fala assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 38 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja é um presente que Deus deu para Jesus, seu Filho. O Filho recebeu esse presente e nunca mais vai soltar. Se você crê em Cristo, se você se inclina para adorar a Cristo, saiba que o seu valor está no fato de que Deus te deu como presente para o seu Filho. E Deus jamais daria uma porcaria para o seu Filho. A igreja valiosa, a igreja preciosa. E uma das coisas que a Reforma Protestante fez no século XVI foi perceber que a Bíblia apontava para o valor da igreja. Que Deus te abençoe, que você ame a igreja de Jesus, que você se importe com a igreja de Jesus, que você faça parte
da Igreja de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E depois do intervalo, tem uma palavra muito especial para o seu coração pelo reverendo Idemar. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Helmut Facker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós queremos fazer um convite muito especial para você. Dia 21 de outubro agora de 2017, nós vamos estar comemorando os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. A Reforma Protestante do século XVI é o grande marco da história da Igreja e é um período que a história da Igreja vai se dividir entre protestantismo e catolicismo romano. Mas é também um período que o raiar da pregação da Palavra de Deus vem à tona com toda a força e vai mudar toda a história da humanidade a partir do século XVI. A Reforma Protestante é um marco inquestionável na história da humanidade, não só na história da Igreja. E agora, no dia 21 de outubro, às 19 horas, no Parque de Exposições de Dourados, nós vamos estar comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Os 500 anos daquele dia que Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da Igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. É o marco, o grito, a grande porta que se abriu para estabelecer a Reforma Protestante do século XVI. Então você e sua família são nossos convidados. Dia 21 de outubro, às 19 horas, no Parque de Exposições de Dourados, nós vamos ter uma programação especial comemorando os 500 anos da Reforma. Vamos ter um grande coral formado das igrejas de Dourados, que vai cantar lindas melodias da nossa enologia clássica. Vamos ter o pregador reverendo Antônio Carlos de Menezes, da Igreja Central de Contagem, Minas Gerais. E será um ajuntamento solene, não só das igrejas de Dourados, mas também das igrejas da região. E você é o nosso convidado para participar deste evento. Dia 21 de outubro, às 19 horas, no Parque de Exposições de Dourados. Nós vamos aguardar você lá. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós agradecemos este tempo
que a palavra do Senhor foi pregada pelo teu servo. Agradecemos a bênção de podermos levar a palavra do Senhor até muitos lares, através aqui do programa Andando com Cristo, através da TV Grande Dourados. Muito obrigado por este tempo juntos aqui. Pedimos a tua bênção sobre este telespectador que nos ouve, nos assiste agora, neste momento. Que a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida dele. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo e continue aí na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense.